Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso primeiro talk show do projeto técnico social do Grupo Unieduca. Eu sou a Viviane Ferri, eu sou biomédica e sou coordenadora do Eixo de Trabalho de Saúde e Bem-Estar. E o nosso eixo trata um pouquinho de metodologias para gerar a saúde para se ter bem-estar. E hoje nós estamos aqui com a aluna de nutrição, Bruna Eusébio, e com nossa convidada, a nutricionista Vanessa Coutinho, que vai falar um pouquinho com a gente sobre o tema alimentação balanceada. Bem-vindas! Muito obrigada. Oi, Vanessa. A gente começa com uma pergunta do que seria uma alimentação balanceada. Obrigada pela oportunidade, parabéns pelo projeto. E é uma importante pergunta, porque nós precisamos considerar que a alimentação balanceada é aquilo que cada um consegue, dentro da sua realidade, alcançar. A gente não pode partir de um ideal muito distante da situação econômica, da pluralidade alimentar, da cultura que significa o comer. Então é importante, antes de grandes conceitos, a gente entender e permitir que a pessoa seja inserida culturalmente dentro do contexto alimentar. Então, a alimentação balanceada é o que ela consegue consumir, mas obviamente adicionando um pouco da ciência que traz a preocupação com variedade, com equilíbrio entre nutrientes, horários de refeições, densidade calórica, sempre proporcional ao gasto e à necessidade que cada indivíduo traz. Falando sobre nutrientes e sobre imunidade, né? Com a Covid-19 que a gente passou, quais nutrientes estariam envolvidos com a imunidade numa refeição balanceada? Olha, a Covid passou, mas o problema não. Inclusive, em muitos países, há uma necessidade da atenção dada ao pós-Covid, que nós aqui não estamos valorizando. Perda de memória, alteração da imunidade a longo prazo. Esse tipo de virulência causa uma inflamação, uma interferência nas funções dos órgãos e sistemas. E isso tem permanecido, mesmo pessoas que foram acometidas 2 anos após, né, a contaminação. E para melhorar a imunidade, a gente tem que começar por 2 pilares importantes. Primeiro é o estado de saúde que a pessoa já se encontrava. Isso é bem interessante. Quer dizer, a alimentação que ela trazia, a qualidade de vida, o bem-estar que ela trazia definiam a imunidade. E o segundo e mais importante pilar é o como ela se relaciona e como ela consome os alimentos e a diversidade da dieta. Dieta é a partir do momento em que a gente segue um padrão alimentar. Então, sempre é uma dieta, não estou falando aqui específico da dieta restritiva. E os nutrientes envolvidos para essa melhoria são específicos, mas a gente começa primeiro considerando o que se consome durante o dia, e em vários dias, não é uma única refeição. Não é tirar carboidrato ou colocar mais proteína, mas um conjunto de equilíbrio entre proteína, lipídio, entre carboidratos, vitaminas, minerais e também uma coisa importante chamada de fitoquímicos, que são compostos que naturalmente são encontrados nos alimentos e trazem efeitos fisiológicos. A partir desse pilar da alimentação, a gente consegue, dentro das recomendações, dos sinais, sintomas, do estado de saúde, estado nutricional de um indivíduo, propor a promoção ou até correção do estado de imunidade dele. Nossa, que legal. Doutora Vanessa, a gente também sabe que você estudou muito, né? Pesquisou sobre a castanha do Pará. O que ela tem a ver aí com a imunidade? Assim como outros alimentos e nutrientes, minha pesquisa foi nessa área porque eu sempre gostei da ideia de defender o alimento como instrumento de trabalho. Para nós nutricionistas, mas também para medicina, para biomedicina, para outras áreas, o alimento sendo um instrumento de trabalho, ele é inserido de uma forma mais natural, saborosa e não perde o fenômeno cultural e a importância do prazer em alimentar-se. A castanha do Brasil
ela é rica em vários minerais antioxidantes, mas predominantemente selênio. E ele, por sua vez, participa de uma enzima, que são as glutationas peroxidases, que fazem a defesa antioxidante do nosso organismo. É a principal defesa antioxidante do nosso organismo. E ao suplementar apenas uma única castanha, foi o suficiente para melhorar a atividade da enzima de defesa, que é a glutationa peroxidase. Então, o bacana foi isso, né? Que o aumento da atividade comprovada por biomarcadores, ou seja, por unidades metabólicas internas dentro do nosso organismo, melhorando a eficiência da defesa antioxidante. Isso está correlacionado à imunidade. Nós temos selenocisteínas, selenomeitioninas, que são componentes que vão participar da síntese de várias enzimas e, por sua vez, do metabolismo como um todo. E o nosso sistema imunológico depende dessa integralidade entre sistemas e órgãos. Caramba, olha, uma castanha do Pará. Uma só por dia, Só o difícil uma. é comer só uma. Uhum. Tem outras perguntas aqui. A gente precisa ter atenção também com o consumo de água, né? Uma alimentação balanceada também tem a ver com um bom consumo de água. O que você tem assim a dizer pra gente? Tem muita gente que não bebe, né? Tem gente que passa um dia inteiro bebendo 2 copos de água só. Como que a gente pode ter um controle maior com isso, optando já por ter uma alimentação balanceada? Muito interessante, e uma coisa difícil de ensinar é beber água aos poucos. Pequenos volumes são mais eficientes do que 2 litros de uma única vez. Quando a gente sente sede, nós já estamos 2% desidratados. Então isso já começa a ter alteração das nossas células de defesa e do nosso sistema de defesa imunológico e biológico como um todo. A água, ela traz a hidratação e melhora a funcionalidade entre os nossos órgãos. Então é de suma importância manter-se hidratado. Mas como eu falei, a dica são pequenos volumes, várias vezes ao dia, e não de uma única vez. Perfeito. E o horário das refeições? Né, a gente... Importante também. Importante. Mas é importante também a gente quebrar alguns mitos. Por exemplo, almoçar... meio-dia, arroz, feijão, salada, é uma questão cultural. Muitos países fazem um brunch e almoçam 16 horas. Então, não há células de almoço e células do lanche da tarde, por exemplo. O nosso corpo, ele é uma unidade única. Então, é importante respeitar o ritmo das pessoas. Quando um paciente diz, doutora, mas eu sinto mais fome no lanche da tarde, então eu posso dar um sanduíche natural no almoço e investir maior densidade calórica, distribuindo entre os horários que o paciente sente maior necessidade, mais desejo, mais vontade de comer. Então isso é importante. Segundo aspecto, a cronobiologia e o ritmo circadiano. Então, há um horário, sim, adequado, de acordo com o nosso ritmo hormonal e ritmo biológico. Existem pessoas mais matutinas, aquelas que acordam já cheias de energia, mais vespertinas, à tarde é o pico de energia, e noctívagas. E todos nós respondemos a um ciclo entre cortisol, melatonina, neurotransmissores, que é o que funciona o nosso ritmo. E o nosso ritmo biológico não é de 24 horas, esse é um outro mito. Nosso ritmo biológico, alguns autores chegam a colocar até 32 horas. Mas o importante não é o horário certo, mas sim, por exemplo, nós entendermos que a maior parte das pessoas deveria evitar refeições pesadas antes de dormir, para que haja um aproveitamento melhor das questões calóricas, dos nutrientes, do processo digestório e também da absorção e aproveitamento desses nutrientes no nosso organismo. Então, o ritmo biológico, o ritmo circadiano, respeitado, a gente sente menos fome, mais disposição
e controla também o efeito disso no nosso estresse biológico, consequentemente melhorando a imunidade. A alimentação aí agindo até no bem-estar da pessoa Como um e todo. vai depender de cada uma, então, se ela é mais vespertina, Exatamente. vai depender. Ela mesma te dá essa orientação. Uhum. Sabe? Quando um paciente diz, eu não como café da manhã, e o nutricionista obriga, coloca, agora moda, né? Ovo mexido, batata doce, e a pessoa olha e diz com aquele olhar de tristeza, né? Mas eu não quero comer batata doce no café da manhã, né? Uhum. E o nutricionista obriga. Então, há algumas estratégias fáceis para que isso possa ser tratado. Por exemplo, um pequeno leite fermentado, um iogurte, uma fruta, ou dar um tempo para aquela pessoa ter o seu despertar, e aí o lanche da manhã passaria a ser o café da manhã, por que não? Uhum. Né? A gente tem que quebrar esses paradigmas para acolher melhor o que o nosso paciente nos traz. Mas não há comprovação científica de que nós temos que comer de 3 em 3 horas. Isso é um mito. Uhum. O que a gente compreende é que a distribuição da densidade calórica, a energia durante o dia, melhora nosso desempenho, o despertar, o alerta que nós temos a cada dia. Então é importante encontrarmos o ritmo individual de cada um, respeitar isso com o nosso paciente e aí propor para ele sim um fracionamento, né? Também 2 refeições ao dia pode ser muito prejudicial, mas um fracionamento dentro daquilo que faz sentido para o seu hábito alimentar. Entendi. E, doutora Vanessa, para a gente fechar, então, qual que é a relação da imunidade com a nossa alimentação? O que a gente poderia ali melhorar no dia a dia? Perfeito. Vários critérios são importantes. Qualidade de sono, felicência, boa qualidade no trabalho, boa relação familiar. Essa área, inclusive, chama-se pertencimento, termos bons amigos, mas específico sobre alimentação, existem alguns alimentos que fornecem os nutrientes que nós conversamos. Própolis verde, geleia real, mel, é fabuloso, as pessoas perderam o valor, né? Hoje usa-se tantos adoçantes, edulcorantes artificiais, e o mel tem fitonutrientes, fitoquímicos que levam a uma resposta da melhora da imunidade, do controle glicêmico, da recuperação do microbioma intestinal, que é um dos fatores importantes da imunidade. Fibras solúveis e insolúveis, regulando a função intestinal, glicemia, lipemias. A nossa imunidade começa pela porta de entrada. E também envolve essa comunicação entre eixo intestino-pele, intestino-coração, intestino-cérebro, intestino-fígado. Então, as fibras são muito importantes e, sim, elas melhoram a funcionalidade do nosso organismo e, consequentemente, a nossa defesa já pelas barreiras intestinais, envolvendo a imunidade. E também precisamos de vegetais verdes escuros. E aí eu brinco, né? Uma dica para o pessoal é recomendar o suco. Porque você põe brócolis, ninguém quer consumir. Manda bater um suco verde, pronto, todo mundo consome. E o importante é consumir. Então, o vegetal verde escuro é rico em vitamina A, vitamina C, nutrientes que são importantes para o nosso sistema imune. Quando eu quero melhorar a eficiência do sistema imune, eu penso ou na criação, né, naquelas células que estão sendo originárias e vão participar da defesa, ou nas enzimas, ou na funcionalidade do sistema imunológico. Então, os vegetais verdes escuros participam tanto da síntese dessas células, quanto dessas barreiras e defesas que são importantes para que o sistema imunológico funcione. Além disso, vegetais amarelos, alaranjados, manga, moranga, abóbora,
tudo que tem cor amarela, alaranjada, é rico em vitamina C, entre outros nutrientes, e principalmente vitamina A. E a vitamina A é imprescindível para evitar infecções, para a maturação de eritrócitos, para essa funcionalidade do nosso sistema imunológico. Depois, zinco, alimentos de origem animal, mas cereais integrais, grãos integrais, e eu sempre rio que quando eu falo levedo de cerveja, alguém já sempre pensa na cervejinha, mas aí não vale. Vale como lazer, mas o levedo de cerveja em pó, germe de trigo também são excelentes escolhas, e o selênio, que além da castanha do Brasil, está presente no alho, na cebola e alguns outros alimentos que são facilmente encontrados na nossa dieta. Em resumo, grãos integrais, leite e derivados também podem contribuir. A gente precisa de vegetais verdes escuros, amarelos alaranjados, brincadeira de cor mesmo. Ponha no prato pela cor que já está melhorando a defesa imunológica. Frutas cítricas, lembrando que nós temos, além da laranja, o caju, o açaí, o camu-camu, o próprio limão, né? Que era uma coisa que nós estamos esquecendo, as antigas limonadas, que eram presentes na família brasileira, e hoje quase não é utilizado. Então é importante a gente trazer a fruta cítrica presente, em substituição inclusive do refrigerante, porque ele, como outros alimentos, podem até prejudicar a nossa saúde. E desses seriam os principais alimentos. Agora, quando eu falo grãos integrais, Bruna, é importante lembrar que são grãos mesmo. Arroz integral não é só isso, mas sim o grão de bico, semente de linhaça, semente de chia, é nós utilizarmos aveia em grão, cevada, cevadinha, é trazer de volta o grão integral para a nossa alimentação. Então, uma alimentação saudável, ela tem variação, muita diversificação, sabor e cor. Com muitos certeza. Exemplos aqui. E prazer, né? Fazer alguma receita que não nos tire o prazer de comer, não seja aquela coisa sofrida, aquela, estou em dieta, e sim nós podermos realmente trazer e mantermos essa diversão, o prazer, para que isso não se distancie da comensalidade, do hábito usual de cada um. Perfeito. Bom, eu gostaria muito de agradecer a presença da nossa convidada Vanessa, que deixou claro para todos nós aqui que somos indivíduos diferentes, temos necessidades diferentes, então por isso a importância de ter uma alimentação balanceada. Isso ficou bem claro para nós. E eu quero aproveitar então para convidar vocês para o nosso próximo talk show, no mês de novembro, que vai falar um pouquinho sobre automedicação. Espero vocês!